Olá, boa noite. Então, agora eu vim falar um pouco com vocês sobre o luto. Eu acho que muita gente que passa pelo luto não entende o quanto é difícil. E o luto, essa palavra, não é só a perca de alguém. Muitas vezes a gente passa pelo luto quando a gente perde um trabalho, quando a gente perde um amigo, quando a gente perde a confiança em alguém, um emprego, né, que a gente gostava. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do luto mesmo, da perda de alguém. E existe também diferenças de perdas, né? O luto de uma mãe, da perda de uma mãe, o luto da perda de um filho, de um esposo, de um amigo. E existe, claro, dependendo do apego que você tinha com essa pessoa, é muito mais difícil. Mas o luto, ele tem algo em comum, ele tem 5 fases. Para quem tem muita proximidade com essa pessoa, por exemplo, uma esposa que perdeu o marido, uma mãe que perdeu um filho. Então o luto ele tem 5 fases. E essas 5 fases, ela tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida porque se você não passar por elas, esse luto vai ficar permanente em você. Por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas que ficaram presas nesse luto e às vezes leva anos e a pessoa fica ali remoendo aquela dor. Então, assim, como as fases do luto? Eu vou falar como é cada uma delas. A primeira delas é a revolta. Quando você perde alguém muito querido, muito próximo a você, a primeira coisa que vem em você é a revolta. Você não compreende como assim, como, porque ele, não eu, não entendi, e revolta. E isso é muito rápido de acontecer, né? Não estou entendendo, como assim, eu não aceito isso. Aí passa essa fase, né, que tem a fase do velório, tudo. Umas semanas depois, meses depois, começa aquela raiva. Uma raiva que vem dentro de você, porque isso aconteceu, porque tinha que ser assim, desse jeito, olha como eu estou assim, eu não estou conseguindo lidar com isso. Depois vem, então, a depressão. Uns 6, 7 meses depois, uma angústia, um desespero. Às vezes até antes, você passa em determinados lugares que a pessoa passava, você vai na casa que essa pessoa morava e vem aquela depressão, e muitas pessoas se fixam nisso, muitas pessoas elas vão até o cemitério, elas permanecem lá, às vezes vão todos os dias, como se quisesse tirar a pessoa de lá, como se a pessoa ainda estivesse lá. E ela fica nessa depressão. Algumas permanecem por muitos anos, outras para o resto da vida. E depois que passa essa fase, aí vem então o processo antes da depressão, ainda tem uma outra fase que é a barganha. Você tenta barganhar, mas e se eu tivesse feito isso? E se não fosse assim, seria diferente?
Senhor, mas eu faço isso, traz essa pessoa de volta, sabe? Daí vem então a fase da depressão, quando você vê que você é impotente, que isso não vai mudar, que isso não vai trazer a pessoa de volta. E aí, só após todas essas fases, que duram médio, um ano e meio, dependendo da perda, se é de uma mãe, se é de um filho, às vezes chega a 2 anos, um luto normal. Aí vem então a aceitação. Aceitar que a pessoa não está mais ali e que você vai ter que seguir, dar espaço, se for opção, para outra pessoa. E aí, cada fase dessa, ela tem que ser vivida, respeitada. Então, se alguém for num velório e você estiver lá, e a pessoa falar, não chora, chora sim, é o momento que você tem para viver o luto. Se você sentir vontade, necessidade de chorar, chore. É o momento certo de se viver o luto. Cada fase dessa vive e respeita. Não vá fazer o que falam por aí. Mas olha, não fique assim, você tem que seguir a vida. Não, cada fase no seu tempo certo. Respeita. Vivencia, porque senão lá na frente você vai buscar terapia, que um luto que não foi resolvido, que não foi vivido, a gente vai acabar tendo que fazer você reviver tudo isso, voltar à cena, sentir a perda, não resista a esse luto. Tudo tem o seu tempo certo. Após passar todas as fases, segue a vida. A vida continua. Então eu quis falar sobre isso porque a gente percebe muitas mulheres, principalmente mulheres, que ficam presas lá. Eu perdi meu filho há tantos anos, coitado, e já começa a falar e chorar. E sabe, desespero, que não consegue viver a vida, que não consegue seguir, porque não viveram o luto na hora que tinha que viver. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês.